Olá a todos, meu nome é Raíssa Barcelos. Junto com o Marcelo, José Viterbo e a Flávia Bernardini, estou aqui para apresentar o trabalho Uma Ferramenta Móvel para Recomendação de Visualização de Dados Abertos Municipais. Bem, não é novidade para ninguém que governos de todo o mundo estão cada vez mais buscando maneiras mais eficazes de gerenciar dados para apoiar suas atividades e atender melhor às demandas da sociedade como um todo. Mas apesar do movimento de dados abertos ganhar força, a falta de recursos essenciais e habilidades podem bloquear a utilização efetiva e eficiente dos dados. No contexto da gestão pública, a refatoração de processos e o desenvolvimento de novos produtos se dá através da inovação orientada a dados, que mesmo com sua necessidade sendo evidenciada, ainda encontra barreiras no âmbito público por conta de diversos fatores. Com o avanço da tecnologia e o aumento da utilização de dispositivos mobile pela população, a facilidade e a rapidez no consumo de informações alterou completamente a forma como a gente toma decisões e como vemos também o mundo à nossa volta. Levando em consideração a falta de sistemas para a utilização efetiva dos dados nas organizações públicas e a utilidade que uma ferramenta mobile pode trazer ao consumir informações por causa de sua ubiquidade, este trabalho tem como objetivo incentivar a utilização de ferramentas de tomada de decisão por parte dos gestores públicos, através de visualizações de qualidade. No WCGE do ano passado, apresentamos junto com a Daiane um trabalho chamado Uma Ferramenta para Recomendação de Visualização de Dados Governamentais Abertos. E nós mostramos de forma mais completa os critérios adotados e apresentamos os fundamentos utilizados na seleção do melhor tipo de visualização para cada tipo de dados. Tendo esse trabalho como base, construímos essa ferramenta mobile como extensão do trabalho anterior. Bem, como revisão da literatura, temos 3 trabalhos como trabalhos relacionados: Challenge Concerning Data-Driven Innovation, Data-Driven Business Models for Service Innovation in Small and Medium-Sized Business, e Service Innovation and Smart Analytics for Industry 4.0 and Big Data Environments. Bem, a ferramenta proposta tem como propósito principal, como eu disse anteriormente, incentivar a utilização de ferramentas de análise de dados por parte dos gestores públicos, mas também aproximá-los dos dados que, na maioria das vezes, podem estar perdidos em arquivos ou relatórios, dados brutos. O nosso aplicativo móvel ele foi construído utilizando o framework NativeScript Angular, que utiliza um back-end em Java para processar os dados dos datasets utilizados. Bem, como eu disse anteriormente, a gente utilizou a ferramenta Heavy, que a gente apresentou no WCGE do ano passado. Está disponível nos Proceedings. Essa ferramenta Heavy ele tem como proposta a automatização do processo de recomendação de visualização de dados abertos governamentais. Então, através da ferramenta Heavy, a gente propôs essa nova ferramenta mobile para ajudar o gestor a tomar melhores decisões na imprecisão de informações que estão disponíveis, funcionando como uma ferramenta de suporte à tomada de decisão. Os sistemas de dados abertos integrados que coletam informações podem ajudar os gerentes a obter percepções adicionais sobre os problemas, além de utilizar dados históricos para rastrear e revisar tendências, contextualizar os níveis de resultados atuais e também definir prioridades com base na direção positiva ou negativa tomada pelos principais fatores de decisão. Por conta da natureza de visualização de dados em aparelhos móveis, essa biblioteca que a gente utilizou também oferece de forma nativa funções como pan e zoom e também atua fazendo o binding dos dados de forma automática. Primeiro, ao abrir o aplicativo, o sistema verifica os conjuntos de dados disponíveis e exibe na caixa de seleção de dataset.
como a gente pode ver nessa imagem. Após selecionar o dataset, o sistema verifica os anos de exercícios disponíveis para o dataset escolhido e os exibe na caixa de seleção de exercícios. Tendo definido o dataset e o exercício, o back-end inicia o processo de categorização dos campos através da ferramenta Rev. Após devidamente categorizados, os campos quantitativos são dispostos nas caixas de seleção, variável x e y. Nesse momento, as informações selecionadas pelo usuário são enviadas para o back-end, onde a gente aplica o algoritmo da ferramenta Rev para escolher o tipo de visualização a ser gerada, e após obter os dados e definir o tipo de visualização, nosso aplicativo móvel verifica se existe eixo do tipo categórico para realizar os métodos de agrupamento e soma de dados. Aqui podemos ver as variáveis x e y e também a visualização gerada. Bem, uma solução mobile certamente possui limitações naturais por conta do seu tamanho, entretanto, por conta da evolução do comportamento da sociedade na execução de tarefas, aplicativos móveis podem tornar uma tarefa mais estimulante e engajante devido à sua usabilidade e ubiquidade. Outro ponto interessante da solução é a integração com portais de dados abertos do município de Recife, que demonstra a possibilidade da adoção de ferramentas semelhantes por parte dos entes públicos e acaba por incentivar a adoção de um padrão na publicação de dados abertos. O governo é a ferramenta pela qual melhoramos a vida dos cidadãos, portanto, este não deveria se atrasar ou implementar ações e ferramentas que podem melhorar a execução dessa função. A primeira versão da ferramenta mostrou-se de fato coerente com os objetivos deste trabalho, mas alguns pontos podem ser melhor desenvolvidos e lapidados, a fim de tornar o trabalho mais relevante para a comunidade e obter melhores resultados na sua utilização. Esse estudo delimita o gestor público como público-alvo da ferramenta. Contudo, ele também poderia ser utilizado por cidadãos como fonte de informação sobre as ações do governo. Mas, apesar disso tudo, ainda seria interessante a execução de entrevistas para testes de usabilidade com usuários para testar sua utilização. A utilização do portal de dados abertos do município de Recife teve como prerrogativa a delimitação do trabalho para o contexto municipal, dado que esse contexto possui maiores peculiaridades, mas nada impede de utilizar qualquer instância de portais de dados abertos que utilize o CECAN como back-end, que foi o CECAN que utilizamos nessa ferramenta. Como trabalho futuro, a gente pretende implementar maiores funcionalidades para que esse algoritmo seja utilizado em outros trabalhos. E também realizar as entrevistas com os gestores públicos a fim de diminuir a limitação deste estudo. Obrigada a todos e um bom evento.